Vamos estudar o livro Encontro Marcado, de Chico Xavier, orientado pelo Espírito Emmanuel. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Obrigado. O capítulo 10, Serviço Pessoal de Beneficência, Assistência Particular. Serás uma coluna sólida para a sustentação do Instituto de Fraternidade a que pertenças. No entanto, terás também a tua obra de assistência particular. Veja que em todas as organizações, em qualquer tipo de negócio, atividade, ou mesmo na família, sempre temos uma pessoa que trabalha pela sustentação, assumindo a responsabilidade de coordenar, de direcionar. Por isso que aqui diz, mesmo no Instituto de Fraternidade, fazendo um serviço de caridade, de colaboração, de voluntariado, ainda assim, tem também a obra de assistência particular, na beneficência. Então, tem uma cidade espiritual denominada Nosso Lar, bem conhecida, que iniciou as suas atividades como cidade na época do descobrimento do Brasil, em torno de 1500 de lá para cá. Em 1939, o governador que estava coordenando a cidade, administrando a cidade, ele estava há 114 anos no cargo. Veja, um tempo considerável de trabalho bastante empenhado, exaustivo, de verdadeira dedicação. 114 anos no cargo, em 1939. Em 1950, a cidade tinha 1 milhão de habitantes. Claro, nós estamos falando de espíritos, no mundo espiritual. Em 2011, tinha 15 milhões de habitantes. Por certo, nos dias atuais, deve ter mais de 20 milhões de habitantes nessa colônia espiritual denominada Nosso Lar. O que eu quero enfatizar é a figura do governador que permanece no cargo durante tanto tempo. É impossível de se imaginar nas nossas condições atuais. Imagine um governante da nossa atualidade ficar tanto tempo assim no cargo. Fica um mandato e já todos ficam extremamente preocupados pela situação caótica, corrupção, pelos desmandos, pelos desencontros, e todos esperam um novo governante, e que assim vai sucedendo as situações mais difíceis. Raramente temos informações ou notícias de um bom governante. E aqui diz, no entanto, terás também a tua obra de assistência particular. A obra de assistência particular é o que se pode fazer em benefício do próximo, ajudando, colaborando, amparando, fazendo as coisas boas em prol do próximo. Não te limitarás, contudo, a desfazer os obstáculos de natureza estritamente material. Transportarás contigo os tesouros do coração em disponibilidade constante, de tal maneira que os outros possam sacar de tua alma as cotas de amparo moral de que precisam para o desempenho das tarefas que a vida lhe assinala. Então, a pessoa transporta os tesouros do coração, né? Disponível para quem queira e necessite sacar esses tesouros para benefício de um propósito. Na época do Senhor Jesus, em que ele fazia a pregação na Galileia, tinha uma senhora, Ruth, uma senhora bastante humilde,
dona de casa, ela escutou falar que o sublime mestre estaria pregando bem próximo da residência dela. Ela se preparou para naquele dia combinado, acordar bem cedo e adiantou todos os serviços domésticos, cuidando dos animais, da casa, das coisas do lar. E quando ela estava se preparando para sair, chegou um filho o primogênito, chamado Joaquim. E ele pediu para ela levar comida, pães, para os sogros dele, que morava distante. Aí ela, preocupada, falou assim: eu vou correndo e vou procurar voltar o mais rápido possível para ir falar com o Mestre Jesus. Foi lá, entregou o que tinha que entregar, teve que dar um amparo lá para aquele pessoal, ficou conversando, e quando estava retornando perto da casa, vieram umas crianças correndo, avisando que o neto dela, um pequenino menino, tinha caído, tinha se machucado, se ferido gravemente. Então ela correu para socorrê-lo, levou-o para uma determinada casa e, cuidando da criança, cuidando do ferimento e estancando o sangue que escorria de um ferimento na cabeça. Passado o tempo, teve que ficar cuidando dessa criança e ela preocupada em correr para se encontrar com o Mestre Jesus. Depois, ela teve que amparar e socorrer mais uma pessoa que veio pedir-lhe ajuda. E ela foi, também era um local mais ou menos distante, teve que ir andando às pressas, ela já era uma senhora de idade, voltou e já chegou tarde. E ela falou assim, olhando já ao entardecer, onde as pessoas já estavam se recolhendo e não mais tinha aquele alvoroço do aglomerado de pessoas. E ela, conformada, se sentou dentro de casa, pensando, puxa, mas o mestre poderia ajudar o meu filho, o primogênito Joaquim, que está sempre doente, né? Ajudar as pessoas que precisam de amparo médico, que não estão bem. E ela estava pensando assim, alguém bate a porta. Aí fala assim, Ruth, eu estou com sede, você me arranja água? Era o Jesus. Né? Ela nem acreditou. Ficou meio assim, assustada com a presença do mestre, mas sempre ela pensando, nunca ouvi, mas sempre acreditei nessas conversas de que ele representava Deus na face da terra e que tinha o poder de ajudar todas as pessoas. E assim, ela foi contando para o Mestre Jesus, precisava tanto ajudar o meu filho Joaquim, que está sempre doente, ajudar os sogros dele, que mora distante, que já estão numa situação também difícil, não é? E foi contando todas as pessoas conhecidas a quem ela sempre procurava ajudar, pedindo ajuda para o mestre. Aí o mestre disse o seguinte, todos já estão bem, você pode ficar despreocupada e continue no seu trabalho. Você é a minha semente do amor. Portanto, continue exatamente o que você está fazendo. É o que está escrito aqui. Transportará contigo os tesouros do coração em disponibilidade constante, de tal maneira que os outros possam sacar de tua alma as cotas de amparo moral de que necessitam para o desempenho das tarefas da vida. Começarás no ambiente doméstico,
ouvirás com paciência as opiniões contraditórias do parente difícil e prestarás o serviço que as circunstâncias te exijam, incluindo os encargos humildes considerados de servidão. Tinha um casal de mais ou menos de idade avançada e que teve que trazer para junto da sua casa, da sua família, um neto de mais ou menos 10 anos. A avó, muito irascível, muito cruel, gritava constantemente com o neto, fazendo com que ele andasse dentro da linha à risca, de acordo com a vontade dela. E o vô, quando podia conversar com aquele menino, o menino perguntava: vô, por que você aguenta uma mulher desse tipo? E o vô explicando com bastante paciência, dizendo que precisava ter resignação, porque com ela constituía a grande lição que ele tinha que aprender na paciência, na dedicação, no serviço que teria que fazer sempre e procurando de todas as maneiras beneficiá-la. É isso que ele ensinou para aquele neto. E o neto, crescendo naquele ambiente, de um lado bastante rigoroso, provocado pela avó, e a parte humilde, dedicada, de muito amor e compreensão do vô. Aquele menino, quando cresceu, ele se tornou um pastor evangélico, de tanto que ele aprimorou a alma de dois lados. Por isso que está escrito aqui: ouvirás com paciência as opiniões contraditórias do parente difícil e prestarás o serviço que as circunstâncias te exijam, incluindo os encargos humildes considerados de servidão. Na oficina de trabalho ou no templo de tua fé, não esperarás que o chefe, o diretor, o colega, o companheiro ou o subordinado pronunciem reclamações para resolver os problemas cuja presença reconheces, e sim desenvolverás esforço máximo para que a harmonia e a segurança permaneçam resguardadas na equipe, evitando qualquer ruptura nos mecanismos da ação. Portanto, em todas as circunstâncias, antes que qualquer um desses elementos direcione a reclamação, citando alguma coisa que não foi feita e que precisava de ser realizada, antes disso, diz aqui, desenvolverás esforço máximo para que a harmonia e a segurança permaneçam resguardadas na equipe. Tinha uma senhora que trabalhava num escritório. Ela era secretária. O chefe era muito exigente. Constantemente o chefe ficava chamando-lhe a atenção. E nos momentos de folga, não de folga, mas que não tinha tanto serviço, essa senhora, ela se dedicava a escrever. Certa vez o chefe a repreendeu, dizendo que isso era proibido. E ela acatou a orientação do chefe. Posteriormente, estava de novo escrevendo. Ela foi demitida por causa disso. E ela continuou escrevendo no interior de um bar, à noite, levando consigo uma criança, praticamente uma criança pequena. E, tendo escrito esse livro e buscado a sua publicação, diversas editoras recusaram
a publicar aquela obra, dizendo que não seria aceita pelo público. Finalmente, ela conseguiu que uma editora publicasse e, feita a publicação, notou-se grande sucesso de aceitação. Essas publicações que ela conseguiu fazer renderam mais de 500 milhões de exemplares de cópias vendidas. Trata-se de J.K. Rowling, que é a escritora do Harry Potter, né? A mulher que em 5 anos se tornou uma multimilionária. Veja o talento que ela tinha, trabalhando naquele escritório, levando bronca do chefe o tempo todo, e depois correndo nos locais para escrever, porque não tinha lugar para ficar nem para escrever, escrevendo no meio de um bar. E conseguiu. E depois, na hora da publicação, todos julgaram tratar-se de obra sem importância. Mas, no entanto, percorrendo várias outras localidades, conseguiu fazer a edição e que se tornou um grande sucesso. Ela é uma pessoa multimilionária em pouquíssimo tempo. Foi em 1997. Portanto, diz aqui, desenvolver esforço máximo para que a harmonia e a segurança permaneçam resguardadas, evitando qualquer ruptura nos mecanismos da ação. E no giro dos passos cotidianos, seja na rua ou no ônibus, não te recusarás a estender o braço amigo ao doente ou à criança sob o pretexto de falta de tempo. Pois é, tinha uma senhora que ela ajuntava produtos reciclados e vendendo os produtos reciclados ela conseguia um parco dinheiro que comprava marmita em determinados locais e distribuía para os necessitados na rua. Certa vez ela entrou num determinado estabelecimento e pediu uma marmita, porém o proprietário recusou, repreendendo-a e colocando-a para fora. Uma das funcionárias compadecida, ela mesmo fez a marmita, né, do jeitinho que ela queria, levou aquela marmita acondicionada até a porta onde ela estava sentada e entregou. Ela falou assim, eu tenho esse dinheiro que eu quero pagar. Aí a funcionária falou assim, não precisa pagar, é por minha conta. Aí ela pegou aquela marmita e só tinha uma marmita. Ela chegou perto de um pedinte na rua e aquele pedinte ficou super aborrecido com ela, dizendo, este ponto é meu, não tente ficar aqui para tirar o meu lugar. E a expulsou, quase espancando. E ela foi lá para oferecer a marmita. Aí um outro que estava vendo ficou compadecido dela e disse, ele não quis aceitar porque ele é um tolo, não é? Mas eu estou com fome e vou aceitar. Aí ela deu para ele e falou assim, não posso comer isso sozinho, vamos repartir. Você come metade, eu vou comer metade. Veja, aí essa senhora, muito feliz, né, consumiu o alimento e num determinado dia, na Baixada do Glicério, em São Paulo, no dia de tremenda chuva, ela passando naquela localidade, escorregou e foi carregada pelas águas. Quando ela conseguiu se levantar, na verdade, ela se levantou no mundo espiritual. Ela morreu afogada na correnteza das águas daquela baixada, chamada Baixada do Glicério, em São Paulo. No mundo espiritual, ela despertou e julgou, nossa, estou viva ainda, pensei que eu tinha morrido, né?
afogada lá naquela correnteza. E verificou que ela estava no local limpo, bonito, cercada de pessoas sorridentes. Foi aí que ela soube que ela tinha desencarnado e socorrido pelo mundo espiritual e estava num local bastante aconchegante. Veja o merecimento dessa pessoa. É o que está escrito aqui. No giro dos passos cotidianos, seja na rua ou no ônibus, não te recusarás a estender o braço amigo ao doente ou à criança ou a quem necessite sob o pretexto da falta de tempo. Então, sempre tem possibilidade de ajudar em qualquer circunstância. Essa senhora, que não tinha nada, vivia na rua, mas tudo que ela tinha, ela prestava ajuda a quem necessitava. Abaster-te-ás de tomar a atenção dos balconistas quando o horário de trabalho esteja findo, ponderando que eles possivelmente estarão presos a compromissos familiares que nunca te pesaram nos ombros. Por isso, quando você entrar num estabelecimento já no final do expediente e verificar que as pessoas estão correndo, não se aborreça. É preciso compreender que, como aqui está afirmando, estão presos a compromissos familiares que nunca pesarão nos nossos ombros. Certa vez nós fomos num restaurante, já quase no final do expediente daquele restaurante. Não sabíamos que fechava próximo das 23 horas. Chegando lá, atenderam com muita pressa, estranhamos o atendimento, mas não sabíamos que estava quase na hora de fechar. E todos muito alvoroçados, preparando-se para o fechamento. Não? Quer dizer, naquela situação é preciso compreender que o horário de trabalho esteja findo. Não? Então, nesses casos, entender que todos têm compromissos a fazer, situações que têm que atender. Pagarão suas dívidas com senso de exatidão, sem desprezar as contas simples e singelas, reconhecendo que alguns valores constituem subida importância entre muitos daqueles que te honraram com pequeninos serviços, dirás muito obrigado. Não é? Então, veja só. Pagar bem. Não é? É preciso pagar bem todas as contas, todas as situações. E compreender que cada circunstância em todos os locais corresponde a uma responsabilidade, como está escrito aqui, né? Reconhecendo que os valores constituem importância entre muitos daqueles que te honraram com pequeninos serviços. Portanto, tenha gratidão, reconheça o serviço recebido e saiba recompensar adequadamente, não logrando enganar ninguém. Tenha gratidão, saiba manifestar a gratidão. Dirás muito obrigado à telefonista ou à costureira ou ao balconista que te atenderam às solicitações. Não é? Eu tinha um diretor na empresa onde eu trabalhava, no banco, que ele não sabia cumprimentar ninguém. Ele entrava no elevador, naquela época tínhamos ascensorista, tinha porteiro, tinha recepcionista da portaria. Ele entrava, não falava bom dia, nem cumprimentava ninguém. Era uma coisa impressionante. Não é? Portanto, saiba cumprimentar as pessoas nos seus respectivos cargos, funções, mesmo que sejam as funções modestas. Não é? É preciso dizer muito obrigado.
né? Eu trabalhei numa localidade que todas as ligações externas tinham que ser feitas através da telefonista. Por quê? Porque ela anotava e controlava todas as ligações. Quem fazia a ligação externa era feita a solicitação. Era verbal, mas ela anotava, né? E tinha que sempre estar dependente dessa ligação. E agradecer sinceramente. Num outro departamento que eu estava, já podíamos ligar diretamente. Porém, todas as vezes que ligássemos, aquela ligação era atrelada àquele número de telefone e igualmente era também controlado. Tudo era muito bem controlado. Por isso, em qualquer circunstância, tenhamos capacidade de manifestar gratidão à telefonista, à costureira, ao padeiro, a todas as coisas, todas as pessoas, sempre falando a palavra muito obrigado. Vamos supor que você tenha uma tremenda ferida em alguma parte do seu corpo. E por mais que tente curar, sempre está reaparecendo. Daí, se você manifestar profundo sentimento de gratidão, agradecendo, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, diversas e diversas e diversas vezes, aquele ferimento tende a se curar. Uma vez eu fui fazer uma orientação para um médico. Ele tinha um dreno na altura do abdômen. E, segundo ele, muito tempo que não conseguia se curar daquele dreno, né? E ele era médico e não conseguia se curar. Tinha um buraco por onde fluía um líquido. Daí, ele conversando, pediu uma orientação e a orientação simples foi a palavra muito obrigado. Recomendei, você fala muito obrigado o dia inteiro, ao invés de você ficar sentado, arqueado com essa dor terrível e esse incômodo, diga muito obrigado, você vai se curar em 2 ou 3 dias. E de fato, ele assim fez, manifestando a palavra muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, repetidas e repetidas vezes. No 3º dia estava totalmente curado. Veja só. Portanto, diga muito obrigado, não é? A todos que atenderam às solicitações. Acontecerás com uma boa palavra ao transeunte, agradecerás com uma boa palavra ao transeunte, a quem pediste um esclarecimento e que te ajudou com gentileza, sem o dever de te auxiliar. Uma vez eu estava no Hospital Santa Cruz, na Vila Mariana. E entrando dentro daquele hospital, eu solicitei uma informação para um tipo de... não sei, acho que ela era guarda interno lá, um vigilante. E foi tão gentil e falou assim, venha comigo. Ele subiu 2 andares comigo e me levou exatamente no local onde eu precisava estar. Veja a gentileza daquela pessoa. Nunca vi uma empresa que tenha funcionários com esse padrão, não é? Veja só. Então, agradecerás com uma boa palavra ao transeunte, a quem pedisse um esclarecimento e que te ajudou com gentileza, sem o dever de te auxiliar. Quantas pessoas a gente pergunta alguma coisa e atende com má vontade? Apesar de que o brasileiro, de maneira geral, o povo brasileiro, tem uma boa índole e são muito prestativos, de maneira geral, não? Por isso, não foi estranho que nessa unidade hospitalar tivesse um treinamento para os seus
funcionários com esse cuidado. Não censurarás o moço do armazém quando traga uma encomenda em regime de atraso, lembrando-te de que ele estará atravessando provas ocultas que talvez não suportarias, chorando no íntimo e satisfazendo ao mesmo tempo os imperativos da profissão. Quantas vezes, né, nós fazemos alguma encomenda e o atraso na entrega, ficamos aborrecidos com quem? Com a pessoa que entrega. Não? No entanto, como diz aqui, pode ser que ele esteja atravessando provas ocultas que provavelmente você mesmo não suportaria. E ele está chorando no íntimo, porém tendo que trabalhar, está no imperativo da profissão. Então, saibamos compreender. Como disse Jesus, não julgar por coisa alguma, porque Jesus nos ensinou, se julgardes na mesma medida, você será julgado. Ou seja, se você zombar de alguém, um dia você terá que passar pela mesma circunstância. Diariamente, todos somos chamados às realizações de essência social. Atende a tua empresa particular nesse sentido. Age, porém, de tal modo que o mal não venha surgir provocando contenção. Seja onde for, tanto quanto possível, faze o bem antes dele. Por isso, em todos os momentos, temos oportunidade de fazer o bem a quem quer que esteja necessitando. E, pensando no bem que se possa fazer, não esperando nenhuma recompensa de espécie alguma, mas pensando que com isso você estará promovendo alguma coisa boa ao teu semelhante. Parece uma coisa assim, sem nenhuma importância, porém, as virtudes são acumuladas em sua alma por item, como supostamente um copo de água, onde em algum momento, se continuar vertendo a água, ele vai derramar. Da mesma forma, a tua virtude. Porém, o teu coração é infinitamente grandioso. E tudo que você fizer, embora para Deus seja uma coisa grande, para você é uma coisa pequena. Você pode fazer infinitamente o bem ao teu próximo. Essa é a nossa verdadeira finalidade. Obrigado pela sua atenção. Neste momento de oração, peço a você que acalme a sua mente e concentradamente acompanhe a oração. Pense em Deus, pense em Jesus, nos benfeitores espirituais e vamos rogar a infinita proteção dos céus para todas as nossas atividades. Senhor, permita-nos neste momento elevar nosso pensamento ao Senhor Jesus, aos benfeitores espirituais, que nos assistam e que possam nos conduzir iluminando o caminho por onde tivermos que passar. Ajuda-nos para que tenhamos força e coragem e que, nessa longa caminhada, possamos também aprimorar as nossas qualidades, fazendo bem a todos os semelhantes. Em cada momento da vida, tenhamos coragem, alegria, na felicidade de estar sempre junto com Deus, fazendo o melhor em benefício de todos. Na nossa caminhada, necessitamos de toda a sabedoria e amor para que, diante dos obstáculos, das dificuldades, possamos receber toda a assistência para vencermos as etapas na difícil caminhada que estamos empreendendo. Deus, rogamos que nos ajude em todos os momentos. Agradecemos infinitamente ao Senhor Jesus,
e aos benfeitores espirituais. Assim seja. Graças a Deus. O livro Encontro Marcado, que nós estudamos regularmente, os pedidos de orações, as consultas espirituais online, você pode fazer através desse site. Deus abençoe sempre. Obrigado pela atenção.